Olá, eu sou Paola de Orleans e Bragança e esse é o Infinita, o podcast do Estelar, apresentado por Pentes. Mulheres do futuro usam pentes. Aqui vamos debater infinitos temas que nos levam a um só ponto. Compreender que as nossas experiências podem nos conectar e ajudar umas às outras a criar revoluções gentis em nossas vidas, sociedade e planeta, para irmos além de nossas crenças e expandirmos o infinito e além. O puerpério da humanidade para o nascimento de um novo mundo. O resguardo incontornável da quarentena é uma oportunidade para olhar para dentro e se reinventar, como fazem as mães no pós-parto. Assim como a mulher que se tornou mãe jamais voltará a ser a pessoa que era 9 meses antes, a humanidade pós-coronavírus também estará mudada para sempre. É como uma ponte que se destrói depois de atravessá-la. Esse é o texto da nossa convidada de hoje, Maria Barreto, autora do livro Natureza Íntima, que será lançado pela Primavera Editorial. Mês passado, a gente teve um gostinho do que vem por aí, com o lançamento gratuito de um dos capítulos, O Pequeno Guia do Puerpério, que fala sobre um assunto que a gente está bem acostumada, o resguardo pós-parto, também conhecido como quarentena. Maria é uma curiosa pelos mistérios do corpo, da alma e dos ciclos da mulher e atua profissionalmente como terapeuta na jornada de autoconhecimento e na reconexão com o ser mulher. Bem-vinda, Maria! Nossa, você não sabe a felicidade que eu tô em ter você aqui no Infinita. Mas felicidade está aqui também, né? Tantos momentos que as nossas vidas se encontram e com tudo isso que está acontecendo, a gente poder parar e olhar, né, para esse pedido de resguardo, tanto na nossa jornada como mulher, tanto quanto humanidade. Um prazer e uma honra estar aqui com você, muito gostoso. Ah, querido, o prazer é todo nosso. Maria, eu vou direto ao ponto. Conta pra gente o que é o puerpério e como que você relaciona esse momento tão delicado da mulher pós-parto com o que estamos vivendo agora. Eu gosto de ver o puerpério como um rito de passagem, como uma ponte que a gente precisa atravessar. Eu coloco o puerpério dentro do que eu chamo de processos iniciáticos da jornada de uma mulher. Para a ciência ocidental, o puerpério ele é um momento de mudanças físicas e psicológicas que o corpo feminino passa tentando retornar ao estado pré-gravidez, né? Se é que isso é possível, se é que isso existe. Então, geralmente para os médicos e para as enfermeiras, as recomendações básicas nesse período é de repousar, de se alimentar bem, e tem a famosa quarentena, que é de não ter relações sexuais durante os primeiros 40 dias. Mas para mim, o puerpério é muito mais do que isso, assim, levando em conta outros conhecimentos e as minhas experiências, né, com 3 puerpérios e das mulheres que eu tive a honra de acompanhar. Essa fase, ela tem um significado muito profundo e complexo, assim, é um momento da gente estar com a gente mesma. É o momento em que a gente acessa um campo espiritual grande, né? O que é parir? É dar à luz. Se a gente for lembrar, assim, quem já teve bebê recém-nascido, você pegar um bebê é um campo de muito amor e de muita luz. Então, o puerpério é um momento também que convida a gente a entrar em contato com esse campo, mas numa qualidade de mergulho, né? Numa qualidade de pausa. É um momento de morte também para a mulher, né? Que não vai mais ser a mesma, sendo o primeiro ou o segundo filho. Então, é uma morte que leva a gente a ressignificar a nossa vida dali para frente. E como que você relaciona esse puerpério com esse momento atual? Eu sei que tem um monte de gente, né, homens e mulheres, que usaram um capítulo do seu livro, O Pequeno Guia do Puerpério, para encontrar algumas ferramentas de transformação e encarar essa jornada tão confusa. Então, eu acho que tanto o puerpério quanto essa quarentena, né, essa pandemia que a gente está vivendo, é um momento de travessia e de mudança. Né? Eu sinto que a gente tem esses chamados na vida realmente para fazer uma transição. E aí eu vejo esses convites de passagem também como ferramenta para o nosso desenvolvimento, para o nosso autodesenvolvimento. Então eu relaciono o puerpério de uma recém-parida, né, como esse momento de você poder olhar, fazer esse mergulho, fazer um balanço, deixar morrer para seguir a vida com o que te faz sentido dali para frente. E eu vejo esse momento que a gente está vivendo de pandemia para fazer exatamente o mesmo, né? Não por acaso a gente teve que ficar isolado, não por acaso a coisa tá visceral, de olhar para dentro, de entrar em contato com as nossas escolhas, com as nossas relações, porque de fato a gente precisa se reinventar. A gente precisa ressignificar a nossa presença na Terra, né? Então a gente foi convidado realmente a viver um grande puerpério de uma humanidade que quer se parir de novo.
Você acha que a gente aproveitou essa pandemia bem para realmente mergulhar e tentar se transformar como sociedade? Alguns países, a gente estava até conversando com uma pessoa que está na Europa, alguns países já voltaram, e ela falou, eu não sinto diferença nas pessoas. Ela falou, a fila da H&M estava cheia, a H&M teve que fechar a porta de tanta gente que estava com saudade de comprar roupa. Então, eu não sei onde a gente vai chegar, mas eu acho que se cada um conseguir olhar para si, entender o que precisa, sem a gente responsabilizar o outro e sem a gente querer que o coletivo faça todo o movimento, eu acho que isso já ajuda muito, assim, se a gente começar a olhar também para as nossas escolhas no micro, sabe, lixo, como a gente trata as pessoas, quais são os acordos de trabalho que a gente tem, como a gente está produzindo conteúdo, como a gente está compartilhando conteúdo, como a gente está produzindo riqueza, como a gente está compartilhando riqueza, como a gente está cuidando da natureza. Eu acho que se cada um fosse para esse lugar, ia ser muito bonito, né? Porque aí eu começo a ver um monte de pontinho de luz, porque não acho que vai ser uma coisa assim, uau, de repente mudou tudo. Eu acho que a gente sempre pode fazer mais, né? Assim, eu acho que a gente tem que se apoiar nesse sentido. Esse pequeno livro do Puerpério que eu disponibilizei gratuito, ele fala sobre um modelo de processo evolutivo. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento onde a pessoa que entra num mergulho de autoconhecimento vai chegar num lugar de vínculo profundo com ela mesma, hora que a gente não se julga, que a gente não vai para céus, a vida, né? E assim, num lugar onde é possível viver vínculos mais amplos, mãe e bebê nesse caso, mas aí a gente está falando como sociedade, então a gente tem que olhar para o vínculo. E aí sim, na construção de uma sociedade mais amorosa e respeitosa, envolvendo todos os seres e a natureza. Só que o processo começa no indivíduo. Pois é, quando a gente fala sobre criar esse novo mundo, ou quando a gente se propõe a se transformar e a se transformar nessa nova mulher que a gente quer ser, você fala muito sobre esse mergulho profundo dentro de si. Mas esse contato com o íntimo pode ser muito desafiador, porque a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções, a olhar para os nossos medos, para os nossos traumas, para os nossos limites, nossos conflitos. Como que a gente pode fazer esse processo de uma forma potente e tem como ele ser menos doloroso? Ótima pergunta, porque eu sinto que a gente precisa de uma inteligência emocional e espiritual para fazer essa passagem, sabe, para atravessar essa ponte. Então, tem algumas coisas que me vêm para responder essa sua pergunta em relação a ser menos doloroso, né. A primeira coisa é que a gente vai ter que aprender a confiar mais. A gente vai ter que entender que o controle não ajuda a gente em nada numa situação como essa de passagem e de processo iniciático. A gente vai ter que se desafiar mesmo a confiar. E para a gente poder se entregar, tem uma coisa que é muito importante, principalmente para as mulheres puérperas, e a gente está aprendendo agora com esse momento da humanidade, é o que a gente precisa se organizar para poder entregar. A gente vai precisar se desligar o máximo possível do mundo lá fora para que, de fato, a gente possa mergulhar no mundo interno. E isso tem muito a ver com essa pouca habilidade que a gente tem para mergulhar nas nossas emoções. Então é uma coisa que a gente não tem hábito e é uma coisa que a gente não dedica tempo. Então eu sinto que a gente precisa começar a dedicar mais tempo a observar as nossas emoções, a entender como a gente recebe, como a gente transmuta, como a gente processa. Né? É um estudo fino que a gente deixou de fazer da nossa infância para a nossa vida adulta que a gente precisa resgatar. Então, voltando, para a gente sofrer menos, a gente vai ter que confiar e atravessar essa ponte, entrar nesse portal sabendo que a gente não vai ter a menor ideia do que vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que isso é assustador, isso é maravilhoso e de uma potência, assim, sem igual. Eu falo, eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro na minha vida, não estava nos meus planos. E nesse puerpério, quando eu vi, eu tinha escrito um livro. Então, as coisas começam a acontecer, eu sinto que quando a gente mergulha, quando a gente começa a fazer a subida, as coisas começam a acontecer de um outro lugar. Eu acho que mora um mistério aí, uma sabedoria muito do feminino, desse poder de fertilidade e criação, que ele é visceral, ele vem lá do centro. E eu convido todas as mulheres a depois falarem sobre os seus puerpérios, sobre as suas experiências, porque eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco e é uma sabedoria muito potente. Tanto para a gente como mulher, quanto para o vínculo mãe-bebê, quanto para a sociedade que a gente quer criar. Então, voltando à sua pergunta do sofrimento, eu acho que além da gente ter essa consciência, o outro ponto é a gente buscar as ferramentas e apoios para lidar com as nossas emoções, né?
Então a gente buscar ferramentas que fazem sentido para a gente cuidar da nossa criança emocional, que ela é naturalmente ativada, né, com essa visceralidade quando o bebê nasce, e que está sendo naturalmente ativada nesse momento de isolamento e do mundo e de privação, né, e de tudo muito intenso que a gente está vivendo. Então está tudo muito à flor da pele. Então a gente buscar mesmo ferramentas e ajudas, né. Maria, tem como fazer esse processo sozinha? Não, Não. não, é muita arrogância nossa. Eu no meu segundo puerpério, eu tive uma experiência muito desafiadora de puerpério, e foi isso, eu vivi um primeiro parto maravilhoso, primeira filha, puerpério, tudo lindo, romântico, criança maravilhosa, dormia, casal todo harmônico, tudo bonitinho. Bom, veio o segundo, eu achava que eu já sabia de tudo, caí da cadeira. O bebê não dormia, eu queria jogar ele pela janela, fiquei puta, brigava com o João, quase foi assim, foi caos instalado, porque eu não resguardei, eu não me organizei, eu não chamei ajuda, eu fiquei sozinha com 2 crianças, né, o João voltou a trabalhar muito cedo nessa época, quando o José nasceu, então é impossível fazer o puerpério sozinha, é desumano. A gente precisa aprender a pedir ajuda, né, Maria? A gente pegou esse papel de supermulher, que tem o controle de tudo, que sabe de tudo, e que ainda acha que pedir ajuda é um sinal de fraqueza. Sim, e acho que aqui, Paula, tem 2 pontos que a gente encontra, assim, para cada uma olhar no seu processo. A gente tem dificuldade de pedir ajuda, porque tem a síndrome da Mulher Maravilha, né, a gente aprendeu que a gente não pode depender de ninguém, e também a gente tem na outra ponta a dificuldade de receber ajuda. Porque a gente muitas vezes quer que a ajuda seja da forma que a gente acha que é melhor. E a gente tem dificuldade de confiar em como o outro faz algo que a gente acha que teria que ser feito daquele jeito. Então a gente precisa alivianar, né, a gente precisa aliviar, esse nosso comando e controle, né, e que é uma sombra muito grande da maternidade, eu percebo, assim, em mim, nas mulheres que eu acompanho, porque a maternidade dá um certo poder de manipulação na gente também, né. Maria, sobre essa questão do comando e controle, até 3 meses atrás a gente vivia as nossas vidas achando que tinha controle de tudo. De repente, o mundo está de cabeça para baixo, a gente não sabe o que vai acontecer. São muitas as incertezas, medos, enfim. Quais são as ferramentas do puerpério que a gente pode usar para lidar com toda essa ansiedade? A primeira coisa, que me ajuda muito é acreditar que tem uma força que é maior do que o nosso racional, sabe? Maior que a nossa capacidade de compreensão e elaboração, porque acaba que a nossa elaboração ela é limitada quando a gente fala de um processo dessa dimensão, né, que exige essa entrega. Então, eu sinto que a primeira ferramenta que pode ajudar a gente é confiar, né, confiar que é isso que a gente tem que viver agora e, de certa forma, ir tentando integrar. Para a gente mergulhar, como esses momentos pedem, né, o puerpério, para a gente poder navegar nessa onda que vem, que é de resguardo, de isolamento, da gente poder ter essa possibilidade de rever as nossas escolhas, né, como a gente está vivendo a vida, como a gente está impactando o outro e o planeta, a gente realmente precisa entrar para dentro, né, eu gosto de brincar que não adianta a gente achar que a gente vive sempre no verão, a gente tem que entender que existe também o inverno, né, a gente fica querendo viver só a lua cheia, só que existe a lua nova, que também é muito potente. Então a gente também está aprendendo a lidar com a potência desse escuro, que é muito um pulso do feminino, né, de expansão e resguardo. Além de confiar, para nós mulheres, tem uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim e ajudado outras mulheres, que é essa sabedoria do nosso ciclo, né, da gente aproveitar a nossa menstruação, a nossa lunação, como eu chamo o nosso ciclo menstrual, e a gente aproveitar esses momentos de ir para dentro, de verdade a gente ir para dentro, aproveitar essa onda para a gente se preparar para depois ir para fora, né. Eu sinto que muitas vezes a gente fica ansioso, porque quando a gente está entrando no mergulho, né, por exemplo, ou numa TPM ou num puerpério mesmo, a gente fica muito aflita, porque quando a gente está dentro dessa fase, a gente não entende que ela vai passar, que ela vai acabar. Então é muito interessante a gente ter consciência que é uma fase dentro de um ciclo. A gente não vai viver sempre o isolamento, a gente não vai viver sempre o inverno, a gente não vai viver sempre as profundezas da lua nova. E a gente não vai viver sempre numa TPM. Vai passar. É um mantra, né, que a gente tem que repetir. Exato, então isso passa. Então a gente saber que é uma passagem. Isso ajuda muito a gente a lidar com essa ansiedade, a gente está no momento presente.
Mas também é importante a gente buscar ter esses momentos, né, de ir para dentro mesmo. Hoje eu estava falando muito disso, né? A gente entender que horas eu acesso o mundo, então eu acesso um monte de notícia, um monte de coisas horríveis, eu me perco nisso tudo. Então tem um momento que eu tenho que virar e falar assim, calma, o que que é... Deixa eu ver o que está em mim, o que que é meu, sentir o meu corpo. Sentir o nosso corpo é também uma ferramenta, né? A gente entrar em contato com aonde no corpo pega e ficar nesse lugar. Então, eu tô com dor de cabeça, deixa eu ficar com essa dor de cabeça. A gente já fica querendo tirar ela da gente, né? E às vezes ela tá ali para dizer alguma coisa. Então, eu tô numa inquietação, eu tô num pulso de choro, de tristeza, em vez da gente logo querer resolver, é interessante a gente sustentar esse lugar de desconforto. Só que para isso a gente precisa de ferramentas mesmo para lidar com a nossa criança emocional. Né? No caso da mulher, da gestante, a gente tem 9 meses para se preparar para o pós-parto. Então, o puerpério ele começa na concepção, na gestação, e ele segue no pós-parto. Porque se a gente for observar, e eu tenho observado isso em muitas mulheres que eu tenho acompanhado e comigo mesma, as questões que vão vir viscerais para a gente olhar no momento do resguardo, elas já apareceram lá na gestação. Então, se a gente está com o nosso radar ligado, a gente vai falar, tá, então pera, é por aqui. É essa a lição de casa que eu preciso fazer agora. E o que vem mais ou menos com mais força nesses processos profundos? Então, assim? questões com os nossos pais, com parceiro, parceira, com maternidade, com limite, com controle, com outro filho, tudo isso começa a vir à tona. Então, assim, essas nuances muito sutis, quando a gente está nesse processo de metamorfose, que eu tenho chamado o puerpério, enfim, esse próprio isolamento, ou quando a gente está da nossa fase de sabedoria, TPM para nossa alunação, essas coisas ficam muito à flor da pele, se a gente quiser olhar. E é uma oportunidade para a gente olhar para coisas que estão impedindo a gente de exercer a nossa potência. Então, eu acho que, só voltando, né, o que ajuda a gente a lidar com essa ansiedade? Primeiro é ter consciência de onde a gente está, do momento, que é uma fase de um ciclo, né? Depois a gente conseguir confiar para a gente se entregar e vivenciar essa fase, né? Aquela história, se eu tô com dor de cabeça, deixa eu entrar na dor de cabeça. Se eu tô ansiosa, se meu coração tá batendo muito, ou se eu tô nervosa, deixa eu entrar nesse lugar. Porque aí a gente consegue alquimizar essa emoção, transmutar ela para chegar numa ação do outro lado. Porque muitas vezes a gente faz a ação antes de vivenciar a emoção. Então as ações elas saem meio envergadas. Não é que não é pra gente fazer nada, vai vir o que a gente tem que fazer. Eu tenho falado muito isso, quando a gente silencia, as diretrizes vêm. Agora, é muito difícil a gente se permitir se derreter nesse lugar escuro. Uma outra coisa que é muito importante que pode ajudar a gente são as redes de apoio, que é a gente se unir, se juntar nessa conexão verdadeira com o outro. E principalmente as mulheres, quando se juntam, têm uma força muito grande. Né? Então, a gente poder estar junto, quer dizer, nesse momento de pandemia, eu tenho vivenciado muitas conversas, via Zoom mesmo, né? Online, mas onde as mulheres se escutam sem se julgar. Então, essa é mais uma ferramenta, a gente não responsabilizar o outro pelo que a gente está vivendo. Né? A gente é corresponsável por essa realidade que a gente está agora. Né? São essas conversas e essas trocas que fazem esse processo ser um pouco menos doloroso. Quando eu criei o Estelar, o intuito era bem esse, era mostrar que a gente passa por experiências muito parecidas. Porque quando a gente se sente sozinha, quando a gente acha que esses processos só acontecem com a gente, é enlouquecedor, porque a gente se coloca no lugar de culpa, a gente coloca no lugar de muita pressão, né? E quando a gente troca, e quando a gente percebe que existem outras possibilidades, existem outros caminhos, se abre um processo de cura, um processo muito mais, fica um processo muito mais leve. Porque a história da outra, ela ressoa em você, né? E a cura de cada uma é a cura de todas nós. Isso é muito potente, né? Então, ao mesmo tempo que é desafiador eu me olhar sem me julgar para colher as minhas emoções e padrões, é ao mesmo tempo desafiador eu exercitar isso com o outro. Então, quando eu estou exercitando com o outro, eu também ganho uma musculatura para exercitar isso comigo. Tem uma frase da Virginia Woolf que diz: você não encontra paz evitando a vida. E eu acho que é muito isso que você está falando, né? A gente tem uma tendência a evitar a dor. E o que eu aprendi com você, Maria, que eu tenho usado muito, né, respeitando essa minha natureza cíclica, é entender que no momento realmente que tá difícil, que tá, confuso, eu mergulho mesmo nesse espaço para curar algumas dores, para mexer algumas emoções que estão paradas. Ou então, quando eu tô num pico de energia,
Eu foco muito isso na minha criação e tem me ajudado a ter muitos insights. Então, entender melhor, né, que a gente é essa natureza cíclica. Então, como que a gente pode respeitar melhor esses ciclos? E o que a gente ganha quando existe esse respeito? O que me ajudou a respeitar os ciclos, a primeira coisa foi entender que é cíclico. Isso dá uma paz, assim, a gente entender que, um pouco que eu falei antes, né? A gente entender que é uma passagem. E aí, quando a gente respeita as fases, então é a mesma coisa. Tem uma onda forte, eu quero nadar fraco. Ou tem uma coisa fraca, eu quero ir forte. Então, não dá certo. Né? Então, o que a gente ganha em respeitar? A gente ganha em usufruir, usar a energia que está vigente no momento. É navegar na maré mais precisa. Então, a gente ganha abundância. Eu percebo uma vez, uma moça que participava de um grupo de aprofundamento, ela me fez uma pergunta. A gente estava estudando a espiral, né, da alunação, a fase da alunação, a pré-ovulação, a ovulação e a fase da sabedoria, da TPM. E ela falou, tá, eu entendi, mas o que você ganha com isso? E aí na hora me veio, aí eu falei, sabe o que eu ganho? A sensação de que tá tudo certo. Exatamente. De que quando eu tô nesse lugar que ele é desconfortável, ele faz parte da minha vida. Então, se eu sei que ali é um lugar mais estreito, eu me preparo para ele, porque ele vai fazer parte, eu vou atravessar ele e eu vou ganhar mais acesso, mais musculatura, como eu falei, para a próxima fase, para o próximo giro. E aí eu tenho uma coisa muito forte em mim, que um dos caminhos para a cura do planeta tem a ver com a cura da relação com o corpo da mulher. Quando cada uma de nós a gente conseguir respeitar essa natureza cíclica, que é assim, a gente nasce assim, né? Isso acontece, é natural, é o que possibilita a humanidade procriar. Então, quanto mais a gente respeitar isso de uma forma orgânica, mais cura a gente leva para o planeta todo. Então, nós mulheres temos um papel muito importante nessa virada, porque em algum momento tiraram isso da gente, e foi naquele momento em que o patriarcado dominou, a hora que ele tira o direito da mulher de vivenciar a sua natureza cíclica. Né, que é errado, que é sujo. E a gente se esquece que é um processo que todas nós passamos todos os meses. E aí tem isso, né? Outro dia me falaram, gente, é um processo de sangue que não tem violência e é um dos mais temidos. É introjetado na gente. É que nem existe o racismo estrutural, existe o preconceito estrutural em relação à potência da mulher. Estou incomodada, é sujo, é perigoso. Em algumas culturas não pode se tocar numa mulher que está lunando. Mas a gente tem a possibilidade de usar a sabedoria do nosso corpo a serviço da vida. Por isso que eu chamo essa nossa natureza cíclica de alta tecnologia disponível e gratuita. Qualquer mulher, de qualquer classe social, de qualquer linhagem, pode usar o seu ciclo como ferramenta para criar vida, para criar realidade, para limpar, para esvaziar, para morrer, para liberar e começar um novo ciclo. Olha, eu senti de incluir um detalhe aqui. Se você que está escutando a gente não menstrua, escuta esse episódio até o final. Provavelmente você convive com mulheres. Você deve ter amigas mulheres. Talvez você tenha uma namorada. Talvez você tenha uma filha. Provavelmente no seu trabalho tem uma mulher. É importante incluir todas para gerar mais acolhimento e respeito por esse processo que é natural na vida da maioria de nós mulheres. Então, assim, dando mais um passo, né? A gente, ao respeitar e honrar a nossa natureza cíclica, a gente consegue criar a nossa própria realidade. Então, eu sempre sugiro uma experiência a todas as mulheres, assim, e eu trago isso como um convite à experiência, e não como uma verdade absoluta, porque cada mulher é uma e cada corpo é um. Então, eu quero trazer aqui alguns parâmetros para que cada uma possa se observar, e mais uma vez criar o seu próprio pulso, o seu próprio ritmo e revelando para si mesma a sua própria sabedoria. Quando a gente sangra, o convite é para a gente aproveitar para silenciar, respeitando esse resguardo, né? De corpo e de alma, né? Porque o corpo pede resguardo por uma questão hormonal e a nossa alma também pede silêncio porque a gente vai estar conectando com canais intuitivos mais fortes, né? Então, é interessante a gente experimentar, se permitir sangrar, deixar esse sangue sair, a gente se esvaziar, limpando essas memórias que já não servem mais. Então, como o sangue é o descamamento do endométrio, dessa parte interna do nosso útero, e se a gente acredita que as nossas células guardam as nossas memórias, e o nosso útero, ele contém as nossas memórias mais ancestrais, né? É no nosso útero que a gente aloja as nossas emoções, as nossas aflições, os nossos medos, e os sentimentos belos também. Então, às vezes você vê, tem uma coisa assim, você põe logo a mão ali, né?
É automático. Junto com esse sangue, a gente tem essa oportunidade de a cada ciclo colocar para fora o que está impedindo a gente de vivenciar a nossa potência, né? Porque a gente não precisa repetir modelos e padrões da nossa ancestralidade, a gente pode escolher entregar, agradecer e seguir com o que faz sentido pra gente. Um ritual e um ato que eu honro e que eu gosto muito, que é plantar a nossa lua, que é colher e devolver o nosso sangue pra terra. Então, na intenção não só da gente conectar os nossos ventres com da grande mãe, né, porque a hora que a gente está devolvendo o sangue que veio do nosso útero, que é essa pequena terra pra terra, a gente ganha um nível a mais de conexão com essa força do feminino, né? Então, além de conectar com essa força, a gente libera o que está obstruindo, né? Esse descamamento das memórias para ser transmutado. E aí, quando a gente sente que esvaziou, a gente pode intencionar a semente de algo que a gente quer que realize. Isso é maravilhoso, isso é muito potente. E olha, eu já vi muitas coisas acontecerem quando a gente intenciona no plantar a lua. No livro eu trouxe depoimentos de várias mulheres, assim, sobre coisas que elas pediram e que foram acontecendo. Parece loucura, parece mistério, bruxaria, pode chamar do que quiser, mas assim, funciona. Quanto mais consciência a gente tem desse processo, mais forte ele se torna. É uma questão de física quântica, inclusive, não só de mistério, mas de consciência, né, do poder da intenção. Então, a cada ciclo a gente pode plantar algo que a gente quer concretizar, a cada ciclo a gente tem uma chance de dar uma nova vida pra gente, né? Isso é muito poderoso e por isso que é tão assustador. Porque assim, cada um tem nas suas mãos a sua vida. E aí na fase seguinte, né, que é a pré-folicular, quando os nossos hormônios estrogênio e progesterona eles voltam a subir, a gente já sente um pulso maior de ir para fora, né? É o arquétipo daí da primavera, da lua crescente. A gente pode começar a trabalhar naquilo que é necessário para realizar essa semente. Então, eu costumo dizer que essa é uma fase de planejamento. Quando a gente também consegue identificar nessa fase como está a nossa energia masculina, a nossa energia de realização. A gente consegue identificar se a nossa guerreira está ferida ou não. A gente consegue ver se a gente está com essa força, sabe? Tem algumas mulheres que nessa fase também acessam muito a criança ferida. E é bonito de poder olhar para ela. Né? Porque essa é a fase da criança, do novo florescer. Né? Teve uma morte, agora tem uma nova vida. Né? E aí a gente segue para a próxima fase, para a terceira fase, que é a fase da ovulação, da potência criativa, né? De um campo fértil. Que é onde a gente começa a se abrir mais e mais para receber o outro, para receber as coisas que a gente quer realizar. Então a gente nutriu essa semente e agora essa semente vai se tornar realidade. Então é muito bonito a gente ter consciência que o nosso corpo não serve só para criar vida, um bebê, ele serve para ajudar a gente a criar o que a gente quiser. A gente precisa relembrar essa sabedoria e esse poder de criação. Você falou tudo, Maria, se relembrar, porque quando a gente se conecta com esse processo, a gente percebe que já está na nossa memória, né? E faz todo sentido. E aí na última fase, que é geralmente a mais desafiadora para todas nós, assim, que é mais conhecida como a TPM, né, que eu gosto de chamar ela de sabedoria ou de tempo para mim, a gente começa a ser convidada a se recolher. É o arquétipo da lua minguante, né, quando as sombras começam a aparecer. É o outono, se a gente olhar para o outono na natureza, né, é quando as folhas começam a amarelar e cair. Então é quando a gente começa a ser chamado de novo para olhar para dentro e olhar para aquilo que a gente intencionou, planejou e realizou e fazer uma avaliação. É esse momento de poda, né? É bem o momento que a gente está vivendo hoje como humanidade, né? Uma enorme TPM. Maravilhoso. E não por acaso, um fenômeno que aconteceu é que muitas mulheres, eu vivenciei isso e acompanhei algumas, até escrevi um texto, têm vivenciado ciclos mais intensos e TPMs muito avassaladoras. Porque é isso, a gente está vivendo uma TPM em cima da outra, quando a gente está na TPM no nosso ciclo individual e a humanidade está nisso e a gente está no outono. Então, na fase da sabedoria da TPM, é esse momento da gente olhar e integrar as nossas sombras, né? É o momento da gente ter esses aprendizados intencionalmente sobre as nossas escolhas e as nossas relações. Eu brinco que é aquela fase que coloca um espelho na nossa frente, assim, a gente vai ficando mais sensível e a gente escuta muitas vozes, assim, sabe aquele filme Divertidamente? Fica um monte de voz na gente. E se a gente não tem o tempo para mim, é claro que a gente enlouquece. Maria, você fala que essa ferramenta está disponível para todas. E de fato está, eu acredito muito nisso. Só que nesse Brasil tão plural, onde existem tantas realidades, muitas mulheres sequer tiveram possibilidade de fazer a quarentena ou estão com a rotina, que já era intensa, ainda mais sobrecarregada devido à pandemia. Dá para fazer esse processo mesmo assim? Eu acho que sim, eu quero acreditar que sim. Qualquer mulher pode colher o seu sangue num paninho
sabe? Um pedaço de pano, colocar na água e devolver ele para a terra. Qualquer mulher que queira pode fazer isso. Eu tenho atendido algumas mulheres que não têm tantas possibilidades assim financeiras e de tempo, mas que elas estão confiando nesse processo. E elas estão começando a experimentar uma vitalidade também voltar para o seu corpo. Então, as portas vão se abrindo. Eu acredito muito que sim, porque eu não, assim, tem um lugar dessa injustiça que não fecha a conta para mim, sabe? Não pode ser assim, né? Eu acredito muito nesse caminho, porque é de uma inteligência, né? O que acontece, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprimorar, a gente precisa fortalecer os vínculos entre mulheres de diversas realidades. Então, não é só eu atender gratuito, mas o que eu quero fazer hoje, estou plantando minha lua pedindo isso para o segundo semestre, mas é fazer um círculo com mulheres de diversas realidades, para a gente juntas achar esse caminho. Porque eu também não sei, né? Eu sei da cadeira que eu estou sentada, eu preciso escutar mais as outras cadeiras. Exatamente. Eu acredito que o primeiro passo é esse, é escutar todas as realidades, né? Para a gente tomar consciência e entender o tamanho das desigualdades, da falta de oportunidades, de injustiça mesmo, né? Eu acredito que é nesse espaço de escuta e troca que a gente entende melhor e dimensiona como que a gente pode agir. Mas essa injustiça está muito enraizada ainda na nossa sociedade. Né? Muita injustiça. Mas então como que a gente começa a desnosar esse novelo? A gente vai ter que experimentar para ver qual é o caminho. Eu acho que talvez a gente tenha que se juntar mais. Falando em se juntar mais, que é esse caminho, né, de mais colaboração, de escuta, de troca, que vem muito dessa energia do feminino, como que a gente pode criar redes de apoio? Várias amigas, assim, em processos de puerpério, que tem essa sugestão de criar um grupo no WhatsApp de pessoas que você confia e pede lá o que você precisa e essas pessoas vão se organizar para fazer isso. Porque se a gente se organiza em algumas, não fica sobrecarregado para ninguém e a gente consegue se ajudar. E aí a rede de apoio é muito legal. Hoje eu estava conversando com uma paciente e ela estava entrando nesse lugar de desmontar, sabe? Nesse lugar de derreter. E aí eu falei, avisa quem está com você na sua casa que você está indo para esse lugar. É interessante a gente refazer os combinados, porque como as pessoas ao nosso redor estão acostumados com a gente só na produção e na entrega, quando a gente resguarda, gera um estranhamento. E algumas petecas vão cair, porque a gente não vai cuidar. Então é muito interessante a gente refazer os nossos acordos, né? Os pactos invisíveis, assim, a gente trazer nome para as coisas. Então, falar para a pessoa que está do lado, para o companheiro, para a companheira, para a irmã, para a vizinha, do tipo, agora, esses 2 dias, eu estou nesse lugar. Então, por exemplo, na minha casa, quando eu estou lunando, as pessoas da minha casa sabem, né? Os meus filhos sabem, o João sabe. E aí, eles me respeitam de uma outra forma. E os homens, Maria, quais são as ferramentas que eles podem usar? Tem 2 caminhos que eu tenho estudado com alguns homens. Feminino e masculino são naturezas de energias que todos nós, homens, mulheres, temos no nosso corpo. A nossa busca de evolução é harmonizar e integrar esses 2 fluxos. É um lugar de abertura do feminino e um lugar de penetração do masculino mesmo, né? Dessa realização, dessa força de materialização e de realização. É de um eixo, né? De um enraizamento, né? De uma execução também, né? E o feminino é esse lugar que mais acolhe, que mais abre, que cuida. Eu gosto muito dessa imagem Shiva Shakti, né? Onde Shiva é esse eixo e Shakti é essa espiral. Shiva e Shakti se compõem, né? Shiva sem Shakti, Shakti sem Shiva, e daí a gente vai para vários caminhos. Mas de ter essa integração, essa harmonia dessas 2 forças, né? As mulheres, por terem uma musculatura lisa, involuntária no corpo, elas conectam mais facilmente com essa potência da natureza, com essa potência do processo de vida. Do ciclo. Exato. Os homens, por terem menos acesso a essa musculatura lisa involuntária, eles têm mais a presença de uma musculatura voluntária no seu corpo, eles necessariamente passam pela presença do feminino. Todo mundo veio de uma mulher, todo mundo, querendo ou não, passou por esse corpo. Então eles passam por essa presença do feminino para eles poderem se conectar com essa força. Então é muito bonito quando um homem começa a reconhecer a potência de uma mulher e ele comunga com ela, porque esse homem cresce muito como homem. É muito bonito de ver. Um outro caminho que, enfim, conversando com amigos homens, que também eles têm nomeado, é entrar em contato com essa força da natureza cíclica. Então, mexer com a terra, construir, transformar a natureza, sabe? Essa coisa de você ir percebendo os ciclos na própria terra, na própria natureza, aproxima o homem desses mistérios. Aproxima o homem dessa potência.
E você percebeu agora, me veio isso assim, o que, que foi acontecendo com a sociedade? A gente começou a ir para cidades, né? Construir prédios, morar em prédios e desconectou totalmente da natureza. É respeitar esses ciclos também, né? Que é uma forma de honrar essa generosidade toda. A gente se esquece que o contato com a natureza é uma das ferramentas para a gente voltar para esse estado de calma e É. sair da inquietação mental, né? Eu lembro quando eu comecei a comer orgânicos, há um bom tempo atrás, mas eu comecei a perceber as estações, que fruta que dá quando, porque até então eu achava que manga dava o ano inteiro. Porque a gente está violentando a terra, querendo que ela tenha produção constante, da mesma forma que a gente violenta o corpo da mulher. Eu sei que tudo isso que você está falando aqui já é um gostinho do livro, né? Que está chegando, mas o que esperar do Natureza Íntima? O que esperar, eu não sei, mas eu sinto que esse livro fala de mim, fala um pouco de todas nós, e ele traz para a gente um caminho, assim, partilhas e sugestões para a gente usar essa ferramenta que a gente tem, que é o nosso corpo, né? Essa alta tecnologia disponível e gratuita. E ele ajuda a gente a criar um espaço seguro e necessário para que a gente possa conectar com a nossa intuição e viver transformações profundas de uma forma potente. Então, eu desejo que ele chegue nas mulheres e nos homens, não desejo que concordem comigo ou que tomem tudo isso como verdade, mas que ele se torne um instrumento de reflexão e provocação, e que te leve a olhar, né, leve as pessoas a olharem como que a gente está vivendo a nossa vida, e se honrando como mulher, e com toda essa potência e sabedoria. Eu tenho certeza que vai ser lindo, lindo e potente. Maria, assim como nos vídeos do Estelar, eu queria que você propôsse um exercício. Você já participou de um vídeo. Eu me lembro que seu exercício foi plantar a lua. Quem quiser dar uma olhada, é só entrar no nosso canal de YouTube, Projeto Estelar. Mas eu queria que você propôsse um outro exercício para inspirar todas e todos e todas que estão escutando a gente. Então, que me vem agora, né, depois de você escutar tudo isso, né, essa nossa conversa deliciosa, assim, para mim é um prazer, Paola, sempre estar com você, assim, muito gostoso, sinto um carinho, assim, um afeto no coração, é muito bom. Mas depois de você ouvir tudo isso, eu te convido a fechar os olhos, sentar de uma forma confortável, onde você estiver, buscando estar com a sua coluna ereta, fazer uma respiração bem profunda, percebendo o seu corpo. Mais uma vez, inspira, solta o ar, buscando um relaxamento. Vai imaginando o seu corpo bem relaxado, vai se percebendo presente no aqui e agora, sentindo o fluxo de ar que entra, que sai, sentindo a vibração do seu corpo. As mulheres que quiserem podem tomar consciência do seu útero, né, que fica 2, 3 dedos abaixo do umbigo. Buscar sentir, visualizar, imaginar essa região, as trompas, os ovários. Honrando, né, essa parte de si mesma, que é muito parceira nossa em todo esse processo que a gente conversou aqui. Os homens seguem respirando e sentindo o seu corpo. E aí agora você pode deixar vir e emergir essa sabedoria do corpo, se tem algum lugar do seu corpo que te chama nesse momento para você prestar atenção. Pode ser qualquer região. Você vai para ela, entra em contato com essa região, reconhece os músculos, as células, as membranas. Respira nessa região, percebe se te vem alguma cor, alguma forma. O exercício aqui é a gente mergulhar nesse espaço dentro da gente, escutar o que ele tem a dizer. Então, a gente só toma consciência mais e mais profundo. Vai mergulhando um pouco mais.
escutando se ele te traz uma agonia, uma alegria, uma diretriz. Isso, vai mais um pouquinho. Respira, que a respiração vai ajudando a gente a adentrar. Escuta. Escuta o que o seu corpo tem para te dizer agora, nesse momento. Você não precisa entender, pode até ser uma mensagem no começo sem pé nem cabeça. Só escuta, reconhece, agradece. Isso, e deixa essa mensagem reverberar em você, no seu coração, na sua visão entre os olhos, no seu ventre. E respira. Respira integrando essa emoção, essa conversa em todo o seu corpo. E afirma para você que você pode escutar o seu corpo. Você consegue dialogar com ele. Que a cada dia, a cada prática, vocês vão ganhando mais intimidade. E que o seu corpo e as suas sensações também podem ser um guia na sua jornada. Isso. E agora guarda na sua memória esse caminho de acesso que você criou agora, de respirar, se fazer presente, silenciar e escutar. Você pode fazer isso a qualquer momento que você sentir necessidade. Você agradece o seu corpo, leva com você essa voz que você escutou, faz uma respiração profunda, voltando aos poucos, sentindo os pés, as mãos. Se você quiser, toma um tempo para anotar a experiência, o que você acessou, o que você vivenciou. Deixa lá, se alguma hora você sentir de fazer algo com isso, você faz. Se simplesmente foi um processo de um exercício, também tá lindo. E é isso, é pra gente ir treinando essa escuta. Nossa, maravilhoso. Eu tô aqui flutuando. Maria, obrigada pelas suas palavras, pela sua experiência, pela sua sabedoria. Muito grata também pela oportunidade de falar e poder ir elaborando junto, né, com vocês. E que a gente nunca esqueça que o nosso corpo é muito potente, que a gente pode escutar mais ele, uma ferramenta de cura. Olha, para quem não sabe, a Maria, eu vou colocar o Instagram dela aqui, vale a pena seguir, porque faz várias meditações, né, Maria? Sim, lá no Instagram tem as meditações, né, lá na Positive App também tem uma jornada com 12 masterclasses que eu gravei sobre essa jornada do feminino, e o livro, por hora é isso. E aí tem esses círculos nas luas cheias e luas novas que acontecem. Lá no site do naturezaintima.com.br também tem algumas informações. Todos os links da Maria já estão aqui na descrição desse podcast. E não se esqueçam, a Pentes liberou um desconto de 10% em uma compra no site. É só usar o cupom INFINITA10. Para as mulheres puérperas, a Pentes tem um sutiã absorvente reutilizável, o primeiro do mundo. Tecidos super tecnológicos, modernos, absorventes, hipermeáveis e antibactérias. Para saber mais informações, entra no site pentes.com.br. Esse foi o Infinita. A cada 15 dias, uma nova convidada para nos ajudar a criar novas ferramentas e novas fórmulas de viver. Até mais!